Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres Rapadura de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre Avatar, Fogo e Cinzas. Estou aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, sabe como no outro Avatar o pessoal diz, tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou? Pois é, nesse aqui a Nação do Fogo atacou, mas não mudou porra nenhuma. Rogério Montanari. Eu acho que a EA deve estar de saco cheio de tanto chamarem ela já. Fernandinha Schmutz. Menos repetição, mais a navio do fogo gostosa. Muito bem, olha só, vamos falar sobre Avatar, Fogo e Cinzas, o terceiro filme da franquia de James Cameron. Mais uma vez, ele está de volta, aqui no espaço menor de tempo, né? Primeiro filme em 2009, segundo filme em 2022 e agora em 2025, Avatar, Fogo em Cinzas. Eles gravaram o 2 e o 3 junto? Gravaram. Já nem lembro mais, gravaram. Não, gravaram partes, né? Partes do 2. Que a gente tava gravando o 2 por causa dos meninos crescendo, né? Uhum. Principalmente do Spider, né? Aí ele teve que gravar pra não mudar muito. Mas James Cameron aí está de volta com mais um filme da franquia bilionária Avatar. Acertou? Errou? Vamos falar com todos os spoilers, obviamente. Lembrando que já falamos de Avatar em outros momentos. Historicamente, aqui no Rapadura Cast, a gente lá em 2009 a gente falou já, mas refizemos esse podcast quando ele foi relançado, né? Quando ele completou 13 anos. Então fizemos a edição 736 para o primeiro Avatar, no caso. E fizemos a edição 748 quando saiu Avatar, O Caminho da Água nos cinemas. E aí agora chegamos na terceira e última parte de Avatar. Vamos conversar sobre isso agora aqui no Rapadura Cast. Eu sou Alessandra Rocha, falo diretamente de Fortaleza e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Que tristeza, né? Eu sinto um pesar. Vamos começar. Eu tenho com a certeza que dessa vez não vai ter Júlio de Filho gritando comigo, dá 10 Siqueira, dá 10 Siqueira. Não tem como, porque a gente sabe que a parte do roteiro da franquia Avatar nunca foi a melhor coisa. Eu nem consigo ver tantas coisas negativas com o primeiro e o segundo em relação à história. Eu acho que a história não é que ela seja simples. Ela é só contada de uma forma básica, sabe? Ela vai apresentando as coisas, os personagens. São histórias que a gente já viu por aí, né? De o estrangeiro chegando, e aí ele conquistando aquele espaço, e aí ele deixando o seu lado natal de lado para abraçar o novo que o abraçou agora, e ele fazendo parte. A gente já viu dezenas de filmes desse jeito, né? Então, eu acho que com a roupagem de Avatar, talvez a gente nunca tenha visto. E é por isso que chamou tanta atenção o primeiro. E o segundo filme, muitos anos depois, né? Foi bastante tempo, né? Que demorou pra sair a continuação. E trouxe um impacto, né? Um impacto visual, um impacto da experiência cinematográfica. E agora, 3 anos depois, você ter esse contato com Avatar novamente e a história ser basicamente a mesma do segundo filme, é basicamente a mesma do segundo filme. É um mashup do primeiro e do segundo filme. Eu posso falar uma coisa que me deixou um pouco triste? Porque o que acontece? Em 2024, a Disney trouxe uma versão compacta da D23, que é a convenção deles, é a Comic Con deles, aqui pro Brasil. Eu estava lá no dia que eles estavam falando de Marvel, Star Wars e Avatar. Não veio ninguém da produção, porque eles estavam ali trabalhando pesadíssimo na pós-produção, mas a gente viu
no painel uma call ao vivo com o James Cameron. E ele tava comentando que o diferencial desse filme seria que pela primeira vez a gente ia ver uma tribo Na'vi que tinha perdido tudo e que tinha pego suas energias e jogado pro lado da violência, da raiva, que era uma galera muito mais belicosa, assim como os humanos. Então, eu tava muito empolgada pra ver, quando ele vendeu o filme assim, lá naquele painel, eu tava muito empolgada pra ver Na'vi contra Na'vi. Eu não tava imaginando que os humanos, tirando o Quaritch, que a gente já sabia que tava no filme e tudo mais, até porque ele é o nêmesis do Jake Sully, então faz sentido o James ele tá Cameron ali. ama o Quaritch, né? Ele nunca Não, vai e o matar esse Quaritch? personagem. O Quaritch, ele é um personagem interessante, ele é um contraponto interessante do Sully, por mais que seja uma coisa, não vou dizer rasa, mas assim... É maniqueísta pra cacete. maniqueísta, boa, é isso, Rogério. Mas... ainda assim, o Avatar, ele é visualmente um negócio tão interessante, e o planeta é tão interessante, e toda vez que eles expandem e trazem novas tribos Na'vi de outras áreas de Pandora, a gente vê que eles têm usos diferentes, com elementos diferentes, vira quase um Avatar elemental mesmo, tipo, sabe? Então, eu tava tão animada pra ver essa galera da destruição. E tem algumas coisas nesse filme que eu acho tão fantásticas, especialmente as cenas da Varangue. Eu tava esperando que ela fosse ser o ponto alto do filme, que pra mim ainda é, mas a forma como eles simplesmente vão jogando ela pra escanteio, cada vez mais, me deixou muito triste. E aí a gente acaba caindo de novo naquela mesma coisa que eles já fizeram no 1 e no 2. Então eu, particularmente, dessa vez eu tava mais empolgada pra esse Avatar, porque eu achava que eles iam levar o filme pra um outro lado. Talvez deixar os humanos um pouco de lado, pra eles virem no quarto filme, e a gente ia ver uma coisa mais... né, menos maniqueísta de, invasores, nativos, e a gente ia ver uma coisa um pouquinho diferente. Até começa desse modo, a gente tem a introdução dos mercadores do ar, pois é, que depois nunca mais são vistos. A gente tem até a introdução dos saqueadores, do povo das cinzas, é interessante, você vê aqueles navios realmente com sangue nos olhos. E toda aquela coisa de que Eywa abandonou eles é uma ideia interessante. Eles têm uma ira justificada. Por quê? Pelo que a gente deu a entender, veio um vulcão, destruiu todo o clã deles. Sim. E não teve um apoio sequer de Eywa. A gente não entende por que isso aconteceu. A gente sabe que Pandora é basicamente um grande computador, um sistema gigantesco, todo integrado, com Eywa sendo basicamente, sei lá, o sistema operacional. A gente não entende por que o povo das cinzas foi abandonado. Isso geraria um conflito interessante, porque você tem isso num filme de 3 horas? Não, 3 horas e 20... não dá pra dizer que faltou tempo. Tempo ele teve. A parada é que é o seguinte, o James Cameron, ele fica jogando no seguro, porque tem aquela ideia, e a gente é um dos portadores dessa ideia. Apoiadores. De que com o James Cameron não se mexe, porque vai dar dinheiro, não sei o quê. E aí ele só tá jogando no seguro, 100% no seguro. Só que, quando ele, do Avatar 1 pro 2, você teve uma mudança, você teve, na verdade, um período de tempo muito grande. Tão grande que você fica impactado quando você assiste o 2, porque a tecnologia, ela avançou, o que já era inacreditável no primeiro filme, fica absurdo no segundo, de tal forma que, eu até falei no podcast quando a gente gravou sobre o Avatar 2, que os seres humanos ficam esquisitos dentro do sistema do CGI, que é tão inacreditável. Ele é tão incrível, a água, o vento, as árvores, os animais, é tudo tão bem feito. Nossa, os voos de Banshee. Não, nossa, cara, a água surreal, espirrando surreal. na tua cara no 3D é um negócio inacreditável. Só que 3 anos, que é do 2 pro 3, já não causa mais... Melhorou de novo a tecnologia, ela ainda tá mais incrível. Continua muito bonito, né? Porém, ela já não suporta sozinha o peso de um filme inteiro de 3 horas. Então, assim, no 2 você pode ficar de boca aberta, e eu lembro muito bem da cena da caça da baleia, que é uma das coisas mais inacreditáveis que o cinema já proporcionou em termos de ação, digamos assim, em termos de show, né? Você sente o peso do ataque, você sente a dor do animal, você... Sabe, todo o processo ali é muito doloroso, e você acompanha ali como se fosse realmente um passageiro da agonia, que você não consegue escapar. E é tão bem feito que realmente parece que eles estão caçando uma baleia de verdade. Só que
pra um terceiro filme, você repetir uma história que você viu há 3 anos atrás, e ela é totalmente repetida, porque ao invés, por exemplo, dele explorar... Cara, o nome do filme é Fire and Ashes, né? Fogo e Fogo e Cinzas. Cinzas. É. Fogo e Cinzas. Aí, tipo assim, é como se fosse assim, Power Rangers, boneco de massa. Porque o povo do fogo, ele é tipo assim, nada. Coadjuvante, né? O Quaritch, tipo, na hora que ele chega na menina lá e tal, e aí ela começa a jogar com ele, aquela parte sensual que eu acho que é a melhor parte do filme, Eu adoro aquilo ali também. é a sensualidade dela e aquele jogo dos dois e tal, não sei o quê. De repente ela vira, vem meu amor. E aí ela não faz mais porra nenhuma, cara. Cara, ele chamando ela Cupcake. Cara, é muito bizarro isso, porque a Varang, cara, a Anna Chaplin é uma tremenda de uma atriz. É uma tremenda de uma atriz, ela consegue... É. E quando a Varang tá em tela, ela te captura. Ela seguraria um filme como protagonista, tá? Eu entendo as decisões do James Cameron. Você quer justificar as coisas que ele fez, porque ele repetiu muitos dos assuntos. Eu vi uma entrevista dele falando até sobre a repetição das histórias de Avatar. E aí ele disse assim, você acha que quando um povo resiste a um ataque de alguém que é muito mais poderoso e o povo vence, o que é que essa galera que perdeu vai fazer novamente? Vai atacar novamente com mais poder, com mais força e tudo. Só que quando a gente tá falando de cinema e você não muda nem o local das coisas, parece que você tá vendo, Fê, cenas cortadas do filme anterior, entendeu? Assim, Até mesmo a questão da dicotomia fogo e água continua lá. É surreal. Não, a mesma Gente, coisa, Cicas, dele pegar alguém da família do Jake Sully. Tipo assim, Não, Não, chega e mais de tudo uma a mesma vez coisa. no mesmo filme, gente. Quantas vezes você vai capturar a criança, o Spider? Quantas vezes Não, no mesmo quantas filme vezes- você pode repetir a mesma coisa? Quantas sabe? vezes o Jake Sully fala pro filho dele, fica aqui, cuida disso, não sei o quê, e o filho dele não cuida, e aí dá tudo errado, e aí daqui a pouco ele fala, e Ai, daqui que a pouco inferno. passa meia hora de filme, e ele E a mesma confia de coisa. novo no filho, e ele fala, cuida da sua irmã, aí ele não cuida, e aí acontece, cara, assim... Qual a dentro do- chance, né? Tem uma cena que ela é igualzinha ao segundo filme, eu sei porque eu assisti o segundo filme pra assistir o terceiro, que ela é igualzinha. Quando o cara tá lá tá procurando a baleia perdida lá, que é uma coisa que Paiacan. já aconteceu no Paiacan. segundo filme. Paiacan. Que é aquela o Paiacan lá que O grande. tá perdida, tá, não sei o quê. Aí o moleque tá lá procurando de novo. E aí ao invés, só que no outro filme era tipo um tubarão. Era como se fosse uma espécie de tubarão daquela região. Nesse caso aqui são as Lula. sim. E aí ele foge, se esconde numa caverna. Igual. Aí as Lula ficam tentando atacar. Igualzinho o tubarão, cara. Igualzinho. Aí ele fica lá, aí ele perde o ar. O moleque perde o ar e começa a subir. Aí a baleia leva ele pra cima e fala, não é possível, cara. Não é possível. O James Cameron, assim, eu acho que ele tá tão embasbacado com a tecnologia que ele criou. Ele é tão embasbacado com aquilo que ele esqueceu de todo o resto. Ele decidiu vamos fazer um grande show-off das coisas que a gente consegue fazer com essa tecnologia. Só que, cara, se você não tiver um fio narrativo, no mínimo, decente, pra você seguir... Porque, realmente, é grandioso, é impactante e tudo mais. Mas se você não tiver um fio narrativo, se você não se preocupar com os personagens... Na minha opinião, que eu sei que tem gente que fala que você não precisa se preocupar com personagens e tal. Eu acho que pra você adentrar uma história, pra você comprar o que o filme tá querendo te contar, e aí os ensinamentos, o que o James Cameron adora colocar, de proteção à natureza, você precisa comprar esses personagens. Precisa. E Com certeza. eu vou falar, eu juro, não tô brincando, eu juro. Na hora que ele botou aquela faca no pescoço do Spider, na hora que ele pegou o Spider, chegou pra Neytiri lá e falou, ó, não vai ter jeito, vamos ter que matar mesmo esse Spider aí. E ele foi indo e eu ficava assim, vai, mata logo, cara, vai. Mata logo, cara. E ele não mata. Mas essa cena é uma das cenas mais emocionantes e parte Eu do acho cinema também. você chorou, viu? Porra, não é possível, porque o Spider é um dos personagens mais insuportáveis. Eu gosto do Spider. Mas ele é o contraponto, mano. O problema é que fazem com ele a mesma coisa. É a mesma coisa. O Spider tá lá com a galera, depois o Spider é capturado pelo pessoal da Terra e colocam ele num quarto pra fazer experiências. É a mesma coisa do segundo Tanto que tem uma pro cena... terceiro. Eles repetem a cena que ele tá preso no quarto e ele fica fazendo assim pros caras. A única coisa que muda
é que o Spider agora tem uma rede ministerial dentro dele, oi, The Last of Us, que permite que ele respire o ar de Pandora. Tem alguns conceitos que são muito interessantes e que você pensa, se esse negócio aqui, essas pinceladas que ele dá em algumas coisas, incluindo isso do Spider, incluindo a Varangue, o pessoal do povo das cinzas, daria um filme foda, diferente, sabe? Então ele pincela as ideias, mas ele nunca entra nelas de vez, sabe? Isso é triste. Olha, toda essa coisa do Spider ser capturado de novo pra você fazer experimentos, eu acho que podia ter ficado pra um quarto filme. Você introduz essa situação aqui no terceiro, coloca que isso pode ser um perigo e desenvolve no quarto, porque... Não Sabe gosto, que eu acho que não poderiam gosto ter dessa feito? ideia de ser tudo jogado pro futuro, porque Sim. o jeito que acabou esse filme já parece uma repetição, parece que a gente voltou pra estaca do segundo filme, sabe? Assim que acaba o segundo filme, acaba o do mesmo grande jeito, problema é sabe? que você pega o povo das cinzas e você joga de novo esse amontoado de conceitos que o James Cameron criou aqui e nada é desenvolvido. Ô, Pois é. Cicas, o negócio do povo das cinzas é que o que é que eu gosto muito de Avatar? A parte conceitual. Eu gosto da parte conceitual. Quando James Cameron para a história maior, a história macro, e vai focar no conceito daquele clã, na origem daquele clã, do porquê que eles estão ali. Do povo das cinzas é falado rapidamente, Mostra, não conta. Não é que a gente fala do cinema? sim. Mostra, Mostre e não conta. não diga. Cara, É. você tem uma máquina pra criar uma história. Ali na hora que ela faz a junção de trança com o Quaritch, Né? Muito ele legal. podia simplesmente sugar a história dela e você saber qual é a história Pra dela. você ter Mas- empatia com aquele povo e deixar esse povo dúbio. De assim, Sim. olha, eles são maus ou são... Eles tinham que ser cinza, tudo. Exato, é porque Né? pensa aí no caso, eu tava vendo isso daí e eu falei assim, cara, olha como a Marvel fez melhor do que o James Cameron em Avatar. Porque você pega o Killmonger em Pantera Negra, o Killmonger, ele é um dos grandes vilões da Marvel. Você tem um background, você entende a história dele, você compra a parada dele, mesmo ele fazendo atrocidades, matando um monte de gente e fazendo Você tem ataques, empatia. né? É bizarro, você por que entende que o ele foi personagem. radicalizado. Exatamente. Isso. A Varangue, ela poderia ser essa personagem e talvez até ela seja. Só não foi mostrada. Mas aí o James Cameron, ele vai sempre no básico de... Olha, vamos mostrar como o colonizador seduz as pessoas. Ele traz Exato. armas e ela fica, nossa, armas, trovão, não sei o quê. E ela vira uma secundária dele. Ela vira a namoradinha A do namoradinha quarto. Faz Você o pega o menor povo das cinzas sentido e você isso. transforma ele nos bons selvagens do colonizador. É ridículo e é ofensivo até. É um desperdício de personagem. Cara, é triste isso. Não que não tenha acontecido isso na realidade, né? Nas colonizações, de chegar e tudo mais. Eu acho que a maneira como ele mostra é como se nossos antepassados desgraçados Colonizadores. europeus, colonizadores, chegaram aqui e simplesmente deram espelho pro povo Nativo. nativo e aí simplesmente eles saíram matando pessoas por aí. Não, é uma construção. E aí o que ele faz aqui Não dá pra matar com espelho, né? Primeiro que ele podia ter mostrado, tá bom, beleza, por que ela tem essa raiva de Iowa? Porque, Iowa. por causa de um vulcão? Ah, o vulcão é natural, Mas a você pode gente ir pro não outro viu lado. ela perdendo tudo. Porque é exato, você não viu ela perdendo A A família, gente você não não sabe viu se ela nada. perdeu. Ela conta, eu perdi minha família. Minha senhora, Era importante eu não vi ver isso. eles passando fome, frio, sede, eles pedindo ajuda, ela rezando, chorando, qualquer coisa. E nem nada eles sendo acontecer. ignorados pelos outros clãs. Exatamente. Porque se mostrasse esse clã sendo ostracizado, sendo jogado... Sim! A gente entenderia. Eu tenho a sensação de que, em algum momento, nesse terceiro filme, o James Cameron quis fazer com que a gente questionasse a própria existência de Iowa. Sabe? De novo. De tentar colocar o mundo como sendo um mundo mais biológico E do menos que divino. propriamente divino, sabe? Ok. E aí, em muitos momentos, a gente vê isso acontecendo. A parte biológica do planeta, que é diferente de tudo que a gente já conheceu, né? Tipo, a conexão deles com a biologia do planeta, com a natureza e tudo mais. Ele ser quase um grande sistema interconectado mesmo assim, e tirando toda a parte divina. Quando eu vejo lá as lulas, os animais vindo ajudar, né, nessa grande batalha,
me parece não sendo uma interferência divina. Me parece sendo o planeta tentando se defender. E aí, chega o momento que a Kiri, né, que é a que mais tem a conexão espiritual com o planeta e tudo mais. Até porque ela é tipo um Jesus, né? Porque ela nasceu Ela é o da Jesus. Sim, Terra. sim. do Quando ela recebe a notícia de que você não tem pai, né? Que você nasceu. Anakin Você é tipo Skywalker está recebendo ela no clube com os braços abertos. uma Messias, né? É uma Jesus ou é uma Jedi, né? Um Anakin da vida e tudo, né? Lisan al-Gaib! Só que tem um momento que ela tá tentando chegar em Eywa e tá sendo distanciada nessa conexão. Quando faz essa conexão, eu não sei o que é que acontece mentalmente com esses personagens quando eles fazem essa conexão com o planeta e eles vão pra um outro plano, né? E aí a gente pode deduzir diversas coisas, inclusive de substâncias alucinógenas que são causadas pela própria natureza e tudo mais. Ok. Mas tem um momento que aparece, em tese, Eywa. Não sei, Você vê e o aparece rosto. um olho O grandão. cabeção. E eu É o fiquei bebezão lá. eu no- pensava- Bebezão do 2001, porra. 2001. Eu pensei a mesma pensava coisa. que era, sabe o quê? Lembra do Moana? Quando a Moana chega naquela... E No cabeção lá. aquela ilha inteira, grandona, que elas ficam em pé e ela tá com raiva e tudo. Eu parecia... Era o TK que vira Tefit depois. Exatamente, a Tefit. Eu fiquei com a sensação total de ser Cara, tipo a Tefit e que ela ia aparecer, ela ia... Grandalhona pra dar um... Não, pra e de aparecer novo, e gente, salvar dá um o planeta. smash. eu na tenho que galera. concordar com o Rogério, porque nesse momento, quando Eywa resolve mandar os reforços, é a mesma coisa que aconteceu no final do mesmo. primeiro filme. é exatamente uma coisa, só mudou os literalmente a bichos. mesma coisa, só que na água. Só que na... E olha, a história do clã do Payakan me irritou tanto. Mas me irritou tanto, porque a gente Eu gosto passou do Payakan. um filme todinho vendo aquilo. E agora a gente passa mais meio filme vendo isso de novo. De novo, É cara, é a um mesma coisa. O Payakan, que de novo, ele salvou o planeta da outra, beleza, foda-se, joga ele no mar de novo. Mas aí são os véi, né? Os adolescentes Os véi suportáveis. fazem isso, né? Mas aí os adolescentes suportáveis vão de novo atrás dele, aí encontra Mesma história, ele, aí mesma ele vai história. falar com não sei quem, Mesma história. aí volta. E caralho, porque tem essa que coisa. saco essa merda. Eu tava... E o James Cameron, esperando. cara, nem criatividade ele tem, porque até nessa hora que a Kiri lá, que é a Sigourney Weaver, precisa chegar lá na Eywa e ela não consegue chegar e ela vai. Aí, cara, vira Guardiões da Galáxia, porque aí Todo um mundo se encaixa, conecta e aí o vai outro dando a dá mão, aí mãozinha, o outro encaixa, o outro dá vamos. mão. Caralho, não tem uma ideia original, ô James Cameron. Uma. Não, e não explica o que diabos é aquele firewall que impede que a Kiri chegue em ele. Nada! Não, é que você precisa da amizade, o poder da amizade. Mas, porra, o Guardiões já fez isso, porra. Eu acho que eles querem fazer aquela conexão de Jesus no final dos dias dele, que ele pede pra Deus falar com ele, e Deus não responde, ele fica, pai, por que me abandonaste? Só que aí, em vez de você deixar ela fazer o negócio 100%, aí você bota os amiguinhos pra ajudar. Por quê, cara? Porque se ela não tava ignorando o pessoal das cinzas, ela ignorou a própria Kiri, por que do nada chegam 3 crianças, dão a mão pra ela e Uma ela é consegue? humano. Não, Humano. mas eu gosto da ideia do humano virar um híbrido. Eu Eu gosto acho que também. é interessante. Eia virou a porra da muleta. Ela realmente é quase o deus da terra. Toda vez que existe um problema, a Eywa vai resolver. Ah, o moleque não respira? Pera aí, bota aí, liga os fios aí que o moleque vai começar a respirar. A menina não consegue respirar embaixo da água. Opa, a Eywa vai mandar as borboletinhas que vai te fazer respirar. Que mais? O Jake Sully vai morrer? Bota outro corpo aí que a Eywa vai fazer a transferência. Por que o James Cameron não colocou uma porra de um filtro na voz da Sigourney Weaver? Porque a Kiri é um adolescente de uns 16, 17 anos que tá com a voz de uma velha fumante de 70. Assistam dublado! Que dublado eles fizeram, tá? Só queria dizer. Dublado é uma voz James de Cameron menina. Dublado do Menina. jeitinho que Jesus gosta. Quando você assistir filme 3D, é infinito. Olha, eu sou, claro, eu adoro assistir os filmes com a língua original. Voz Já original. falei que eu acostumei por causa das meninas, já contei toda essa história 1 milhão de vezes, todo mundo já sabe. Mas, cara, quando você vai ver um filme 3D, principalmente um 3D desse que é tão... Ficar lendo a legenda, É né? tão bem feito, né? Como Você o 3D perde muito, né? Tem alguns momentos que eles estão falando em navio lá, que quando você vai ler a legenda, você fica até meio zonzo. E a legenda em Papyrus! Em Papyrus, ainda tá em Papyrus. Mas você fica meio zonzo. Então, assistir... Em ó, bold. uma dica boa aqui. Papyrus em bold. Assistir o Avatar aí, se você vai assistir em 3D, eu sugiro que assista dublado, porque, primeiro, a dublagem tá muito boa. Pra você ter uma ideia,
a voz do Quaritch é do Percy. Então é incrível, né? O Percy é foda. Os Carlos Percy, sabe? foda. E aí a voz da Kate Winslet é a dubladora da Kate Winslet, a do Sam Worthington é o dublador do Sam Worthington. Então tá muito bem feita a dublagem, tá? Eu só queria exaltar mais uma vez o trabalho de dublagem no Brasil, que nesse tipo de filme 3D, eu confesso que quando eu assisto, eu acabo ficando com dor de cabeça e zonzo. E eu percebi que é por causa da legenda. Porque a legenda fica naquele meio plano e o teu olho acaba ficando meio E meio tem também vesgo, a questão de que esse filme, ele tem um frame rate maior, ele é feito pra parecer um videogame, um simulador, um negócio imersivo, e aí se você vai ler em movimento, ele dá motion sickness mesmo. Eles até avisam em 2 segundos antes de começar o filme que pode rolar isso. E tem algumas cenas de ação, assim, a parte de ação do filme eu acho que tá muito boa comparada com os outros 2 avatares, assim, talvez seja que tenha melhor ação, assim, porque é mais escalonado, né? Como tem mais coisas, tem mais... Essa parte técnica nunca foi o problema, né? Nunca foi o problema de Avatar. O terceiro ato, né? A grande cena de ação, ela é a maior cena de ação da história de Avatar. E isso pra mim acaba jogando contra o filme porque ela fica muito massiva. É muito grande, né? É porque ela tem vários núcleos também, né? Ela tem Nossa, aquela tem parte nas montanhas, aquela luta nas montanhas é incrível. Eu acho incrível. Meu Deus, lindo demais. Tem uma coisa que me lembrou um pouco o Retorno do Rei aqui, que é o seguinte. Eu acho até um pecado colocar que é o Retorno do outro Rei. que tem uma cena de ação de 50 minutos, né? Isso, mas é uma cena de ação que ela consegue ter movimentos diferentes. Igual Mas essa aqui tem locais. Com a porra dos personagens, né, Júlio? Exatamente. Sim. Aquele momento em que você tem as baleias lá detonando os humanos e beleza, vamos ganhar a batalha, uhul! Aí chega lá o povo das cinzas e você não entende mais o que tá acontecendo porque você não consegue mais entender quem tá atacando quem, o que tá acontecendo, pra onde, qual o movimento. Peter Jackson, olha, tem um motivo pelo qual eu trouxe o Retorno do Rei pra cá, porque é o seguinte. Os 2 filmes têm a Weta Digital trabalhando de maneira incrível. Certo? A Weta é sensacional, né? Fez um trabalho maravilhoso aqui. Não tem como tirar. Agora, o Peter Jackson, como o Rogério falou, a gente consegue se importar com os personagens que são envolvidos na batalha. A gente consegue entender o destino deles. A gente consegue, o filme dá tempo pra gente absorver os destinos deles. Avatar, esse Fogo e Cinzas, a gente falou, tem 3 horas e 20 minutos de filme. E 3 horas e 20 minutos de filme que se arrastam. E o filme ele não consegue desenvolver os conceitos novos, porque ele fica reciclando conceitos antigos ao mesmo tempo. E quando chega no final, parece que o próprio filme percebe, epa, eu tô com 3 horas e 20, eu preciso acabar isso logo. E sabe o que ele faz? Ele acaba do nada. Ele não te dá tempo nenhum pra absorver as perdas que tiveram durante a batalha, pra absorver as vitórias que aconteceram, pra absorver as lições que foram dadas, nada. Ele simplesmente acaba. Porque ele faz aquela conexão lá que a galera faz, parece o final do Titanic, caralho. Que ele tá subindo a escadaria e a galera... Parabéns. James Cameron, parabéns. Sério, eu tô preocupado com o James Cameron, porque não tá entrando mais nada novo na cabeça dele. Só tá entrando... Não é esse o problema, Rogério, porque as ideias novas estão lá, ele só não explora elas. Ele não introduz, a gente fica animadaço e aí ele volta pra mesma coisa. Tipo, olha só, coisas legais que esse filme propôs e não desenvolveu. O povo das cinzas, que tava foda. A própria Varangue, que tem um potencial de ser a personagem principal. E não morre, né? Ela vai embora só. Sim. Sai daqui, sua vagabunda! Sai daqui, sua vagabunda, e nunca mais ela é vista. Tipo, é literalmente isso. Toda a ideia dos jovens tentando questionar o direito deles se posicionarem numa sociedade que é baseada em hierarquia por idade. Não, que já aconteceu no segundo filme. A ideia de você ter um ser humano que finalmente consegue se adaptar pra respirar naquele planeta, o que causa o grande conflito pra você num próximo filme ter humanos respirando em Pandora e aí sim o bicho pegar. Toda hora é a próxima vez que o bicho vai pegar. Não. Então, toda os hora. conceitos estão aí. Eu acredito que esse filme não devia ter envolvido nenhum humano praticamente, além do Quaritch.
que agora já tá também que nem o Jake Sully preso no corpo avatar dele, e agora ele vive como um navio. A ideia de que agora ele não é respeitado mais porque ele tá num corpo de navio, agora ele é visto como um selvagem também pela galera lá dentro, é muito maneira. Cadê o desenvolvimento disso? Ele começa a ficar, parece que meio apaixonadinho pela Varang. Cadê ele começando a olhar diferente? Só tem ele e o Jake Sully de novo. E o Jake Sully, e aí, cara, tu vai ficar do nosso lado dessa vez? Ele... e continuam brigando. Tem 3 cenas, Gente. 1, 2, 3 cenas desse filme, que é literalmente o Quaritch e o Jake Sully sentados olhando um pra cara, dizendo... Pô, que merda, né? E agora, cara? A última, pelo menos ela é engraçada, porque na hora que o Quaritch puxa, que eles puxam o Quaritch e tal, aí o Quaritch, eu não sei como é que tá em inglês, tá? Mas em português, lá na dublagem do Percy, que é maravilhosa, ele vira assim pro Jake Sully e fala, ficou estranho agora, né? Ele fala isso, né? Sim, ele Agora fala assim, ficou A gente vai estranho, fazer né? agora dar as mãos e dançar. E agora? O que a gente dar as mãos faz? e dançar, exatamente. Cara, Porque nem o James, sinceramente, nem o James Cameron sabe o que faz, porque... Não, o personagem literalmente se joga no fogo E é por nada, porque a Neytiri vem ali com o arco e flecha, era só simplesmente o cara falar, calma. Ou seja, ele não morreu, né? certeza que a Varang passou ali com um Banshee e catou ele. Absoluta Não, e certeza. ainda tem outro Mas a gente nem conceito que é viu isso. colocado nesse filme, que não apareceu no primeiro, e nem no segundo, e não faz sentido no terceiro. É o Jake Sully, que ele tem o título de Turok Matou, o cara que E ele não tomou a quer. fera. Não quer mais! Não quero, porque quando você se conecta com a besta, você sente o gosto de ser... De onde veio isso, caralho? Não, mas é verdade, né? Toda vez que ele montou no Toroku Makuto, ele morreu muita gente, né? Causou uma Mas- chacina, tá? Não é do nada, né, Sicas? Você assistiu os outros filmes, caralho. Você consegue de cabeça lembrar por que ele pode estar com esse trauma de não querer mais subir no Toruk? Porque ele perdeu o filho no filme passado. Mas não tinha Toru... No segundo filme não tem Toru Makuto, caceta. Mas ele tá perdendo, a família dele tá se esvaindo. Sim, você não pode levar uma flecha pra uma briga de arma, pô. Ele mesmo diz, eu não levo uma faca pra uma briga de arma. Sendo que ele tem a maior arma de todas, e ele se recusa a usar até o Que é final uma do arma da terceiro... Ele Ele tá montado com a metralhadora, mano. Essa é a arma dele. Mas é que você tá entendendo o Toru Makuto como uma arma física. Ela é uma arma, na verdade, ela é uma arma metafórica. tipo um dragão. Não, ela literalmente é uma arma metafórica. O próprio Cliff Curtis, o rei, que é o líder do clã d'água, diz, a gente não precisa... a gente não precisa de armas, a gente precisa do Turok Matou. E ele diz, eu não posso Porque ele é um trazer o Turok símbolo. Matou de volta. Ele é um símbolo que... Ele é um símbolo que agrega, entendeu? Tanto que no final ele fala, avise as tribos todas aqui em volta que Toruk Makto está convocando. E assim, Juras, não faz sentido, sabe por quê? Porque assim, vamos supor que o humano voltou, que acontece no segundo filme, né? Ele volta com naves maiores e começa a construir aquelas coisas gigantescas, beleza. Ele vai viver em comunhão com os navios? Não vai. Não vai. Então ficar fugindo, indo pra lá e pra cá, que nem ele faz, vai fazer diferença? Não vai. E isso é algo que ele já devia ter aprendido no segundo filme. Por quê? Porque ele fugiu e não adiantou nada. Os caras foram atrás, mataram as baleias, mataram a família, mataram o filho dele. Então, isso não adiantou. Então, qual é a ideia do terceiro filme? Cara, agora, é a parada do Stranger Things no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui. Os caras já não vêm mais com o papinho de, precisamos, a família. Não, os caras Agora já estão com atacar primeiro. plano pra atacar. Porque, cara, não existe um convívio pacífico entre seres humanos e os navios. Não existe. Porque Não, existe. Rogério, eu vou colocar uma vírgula aqui. Não é seres humanos. Capitalistas. Por quê? Porque a gente tem a galera que tá querendo explorar o máximo possível de um recurso que vai ser usado apenas pelos super ricos. E você também tem o conceito de que, olha, o Giovanni Ribisi é o cara que é o Nepo Baby. Porque a própria general diz que o pai dele é o presidente do conselho lá, etc, etc. Ou seja, ele é o Nepo Baby. E ele chega lá e diz, a minha missão aqui é colonizar esse planeta. Eu não posso colonizar um planeta se o pessoal não pode respirar no planeta. Então, toda a questão do Spider seria relevante. Agora, pra mim, seria relevante em uma outra história. Em um outro filme em que essa história pudesse... respirar! Ou seria relevante quando você pega um cara que é simplesmente o ativo mais importante do planeta inteiro e bota ele numa porra de uma celinha que o cara consegue abrir a porra do ar-condicionado. Eu sei, é um filme meio pra criança e tudo mais. Mas, cara, tem umas coisas que realmente... Tem limites, Tem uma hora né, que o Rogério? helicóptero Tem tá limites. de frente pro Jake Sully. O Jake Sully tá 5 passos cara. atrás do Spider. E o Spider vai, que eu tô te protegendo. 5
Dava pra ter atirado fácil, né? Não, dá. Assim, Dava. e aí, são conceitos que, mas Rogério, você tá sendo muito... Cara, mas assim, se você quer comprar a ideia do filme, se você quer que o filme faça... Por mais que seja um mundo azul, por mais que seja... um mundo que as pessoas são azuis... Mas assim, ele cria um conceito ali dentro de... como se a gente vivesse na nossa sociedade, num futuro em que a humanidade destruiu o que ela já tinha, e que ela procura novos planetas para poder explorar e destruir, como a gente sempre fez e sempre vai fazer. E você vai mostrar esses nativos tentando sobreviver a isso. Então, assim, você precisa ter um mínimo de entendimento, de credibilidade com aquele mundo. Semelhança. Exato, tem que fazer, por mais maluco que seja, tem que fazer sentido. Até porque o próprio James Cameron coloca a narrativa dele como algo que é verossímil. Você vê todas as engrenagens se mexendo, você vê tudo acontecendo. Só que em alguns momentos, aliás, nesse filme aqui em especial, em vários momentos, ele dá saltos de lógica que são impossíveis de se acompanhar. A edição desse filme é péssima. Ficou muita coisa de fora. Eu tenho a sensação de que, apesar do filme ter 3 horas e 20, ainda ficou muita coisa de fora, assim, sabe? Esse filme tem uns 6, 7 montadores. A montagem desse filme é totalmente Frankenstein. Realmente, como o Sicas falou, na hora da batalha você não sabe o que é o que, você não sabe quem é quem, você não sabe... Por exemplo, uma coisa que ele abandonou no primeiro, que era do primeiro filme, que era aquele negócio seguinte: as rochas, elas têm lá aquela coisa delas voarem, então tem a ver com magnetismo, bibi, e as naves não funcionam bem. De repente, as naves estão tudo no meio das pedras. Tranquilaças. E agora você... Agora existe um vórtice. Um vórtice. Do nada tem um vórtice. É o vórtice! É o vórtice, Rogério. É tipo assim, é tudo na moda caralha do James Cameron. Não, é porque é Pandora, foda-se. Sensação de que ele não explicou isso, ele explicou em algum lugar e cortou. Lembra que no filme anterior tem uma coisa que eles cortam lá do povo da água e a gente não entende o que foi que aconteceu com o povo da água, que eles estão lá e eles somem. Tipo assim, eles vão pra um outro lugar que a gente não sabe pra onde vai. Não, é porque tem toda uma batalha e o povo da água sumiu. Sumiu. É engraçado que pra matar alguns personagens, ele mata bem rapidinho. E pra matar outros, assim, é uma lenga-lenga inacreditável. A morte da personagem da Kate Winslet foi uma coisa tão ridícula. Por quê? Eles passaram o filme todo construindo uma rivalidade entre a Neytiri e a Kate Winslet. Passaram o filme todinho fazendo isso no anterior? Não, aqui. No 2. Aqui, No 2 tinha um pouquinho, mas era de leve, assim. Parece que você bota um gato e... Você tem um gato e bota um gato novo. As duas não se bicam de jeito nenhum. Pra no final eles colocarem: eu te respeito, você vai cuidar agora do meu filho e tal. Gente... Pior que a ideia inicial disso, eu acho que era interessante, porque a Neytiri, a gente sabe que ela é uma personagem, ela é muito mais de ação ali. Ela não é dócil. Ela desafia esse estereótipo da mulher dócil. E eu gosto muito disso nela, ela tá desde luto, o primeiro né? filme. E ela tá de luto, e o luto dela é raiva. Então tem algumas coisas nesse filme, alguns momentos dela com o Jake, dela sozinha, que eu acho fantásticos. Por exemplo, quando o Jake fala: a gente não pode levar flechas pra uma batalha com armas, e ele dá aquelas flechas com explosivo pra ela, e ela fala: eu não vou usar isso. Eu não vou usar o que matou meu filho. E aquela coisa dela renegar o Spider. Tem uma conversa muito boa dela com o Jake, que ela fala: nenhum humano presta. Ele fala: mas eu sou humano. Você esquece que eu sou humano? Você acha que eu não presto também? Você acha que eu sou horrível também? Então, assim, eu senti um pouco mais falta disso. Que a gente já tá num terceiro filme. Emocionalmente, a gente já conhece como funciona o básico do mundo, mas emocionalmente a gente tem que ver o crescimento desses personagens, sabe? E os adolescentes, eles continuam ainda muito rasos ali. Eles ficam: o que eu faço? Pra onde eu vou? Ah, filho, faz isso aqui. Aí ele vai e faz outra coisa. Pela 18ª vez. Então, assim... Mas adolescente faz isso mesmo. Não, eu sei. Mas, porra, eu sei. 10 mas, vezes assim, num filme é foda, mano. Você precisa ter um desenvolvimento emocional de arco. Então, a ideia toda da Neytiri querer matar o Spider e o Jake fala: não podemos fazer isso. Até que chega um ponto que ele percebe assim: pô, talvez se a gente não matar o Spider... Os seres humanos, eu sou um humano. Eles vão vir aqui, vão dizimar a gente, vão ficar com o nosso planeta e vai morrer todo mundo. Então, assim, essa tensão dele matar ou não matar, e o Spider, que no início ele fica meio assim, ele confia muito no Jake, ele enxerga o Jake mais como pai do que o Quaritch. E tem trocas legais também do Spider com o Quaritch, que eu acho que poderiam ter ido muito mais além do Spider se tornar o calcanhar de Aquiles do Quaritch.
O Quaritch também sendo visto, como eu comentei agora há pouco também, como ele tá nesse corpo permanente de Na'vi, ele ser enxergado agora como o outro e não mais como um deles. Tem tanta coisa política interessante que devia ter sido explorada a partir disso, que a plantinha, a sementinha do negócio tá lá, e o filme simplesmente escolhe não usar. E ele tinha uma solução simples pra fazer isso. Que ele até pincela várias vezes. É transformar a relação do Quaritch com a Varang num espelho da relação do Jake com a Neytiri. Caraca, Ele pincela isso várias vezes. Quando ele coloca o I see you, etc, etc, ele pincela isso, só que ele não aprofunda. Não E à nisso, toa, o Quaritch e o Jake passaram pelo mesmo processo, ambos, né? Eles têm... Exato. Então, Só que o processo do Eles Jake são já um espelho um do outro. foi de aceitação do povo, né? O povo aceitando o Jake dentro daquele clã. E o do Quaritch foi tipo assim, pra salvar ele. No começo do terceiro ato, é muito atropelado isso, porque você vê o Quaritch. Primeiro ele tá usando um uniforme militar dele, depois você vê ele aos poucos se despindo desse uniforme militar. Tem um momento que ele chega lá, tá a galera, o povo da Cinzas bebendo, o pessoal fica, opa, o Quaritch aí. Aê, rapaz, vamos beber junto aí. E ele já tá com a roupinha de Na'vi mesmo, né? Aquela tanga. E ele chega pra reunião final pintado. Só que você não entende como ele tá fazendo esses pulos. Você não vê a engrenagem se mexendo na cabeça do personagem. Ele vai e volta do nada. Porque, assim, por exemplo, no começo do filme, é o que você falou, tinha várias possibilidades. No começo do filme, aquela coisa de, vamos tentar salvar ali e tal. E aí tá junto o Quaritch e tá junto o Jake. E aí eles estão juntos e eles têm que fazer essa... né, e aquele outro cara avulso que tá lá. Então, assim, eles têm que fazer a missão pra salvar as crianças, bibibi. Então eles estão juntos. Ali seria um momento de... Opa, peraí, tem algo aí. A personagem da Edie Falco não serve pra nada, porque afinal tudo que ela fala, as pessoas fazem o contrário. Ou é o Uribizi, ou é o Quaritch mesmo. Aí o que eu pensei foi o seguinte, cara, ali no final, quando ela fala assim, chega, você nem honra sua farda, foda-se, você tá preso, já era. Eu pensei no seguinte, olha que ideia que podia ser muito mais interessante do que o que aconteceu. Ao invés dele aparentemente, ele fugiu da prisão que botaram ele lá, que você não vê. Não vê. Não. Ele poderia isso pra cena de ação já. ele poderia ser uma célula dentro do quartel humano pra destruir o quartel humano. Porque assim, eu não quero que ele vire Seria bem bonzinho. melhor. Porque ele não é bonzinho, ele é um filho da puta do caralho. Mas ele podia ser o clã que quer mandar no planeta. Existe no Povo das Cinzas, eles começam como saqueadores, então eles já têm dentro deles ímpeto de pegar o que eles acham que é deles, que eles merecem. É o negócio de ele deveria ter feito em um cenário diferente, que fosse na parte do vulcão, a batalha, sabe? Que fosse lá na parte das cinzas, e não no mesmo cenário do filme anterior, porque dá a sensação de total repetição. É que o James Cameron, ele gosta de água, né? E gosta dos equipamentos, né? Porque tem umas naves novas, tem Mas tudo meio parecido com o que ele já fez na vida, né? As naves voadoras, elas são... As naves voadoras e o carro novo lá, que ele botou um carrão... Dele. É tudo de Aliens. São do Alien 2. É tudo Aliens, Alien 2. Tem o robô lá também. Ele gosta muito do que ele gosta. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando durante o filme é que a tecnologia do James Cameron ela envelheceu. Porque hoje em dia, guerras não se fazem mais com aviões com pessoas dentro. É drone. É drone. E não tem um drone E se passa bem no futuro, né, esse filme. A gente Exato, entende, né? a gente entende que é uma ficção científica e quando saiu o primeiro... Não tinha essa ideia de drone tão forte ainda. Mas eu acho, o que o Rogério falou é legal, porque os humanos, eles têm que se adaptar nessa guerra também. Eles têm um limite de pessoas que eles podem ter ali naquela base. Já tem uma cidade Por que lá. não mandar um drone, pô? Não, já tem uma cidade ali. Olha, e um conceito que da Brisa abandonaram foi o seguinte, quando o Jake é capturado, faz uma parada com ele preso. Eu não tanquei o Jake de roupinha laranja gigante não, tá, gente? Posso falar? E de sunguinha por baixo, porque não tiraram a porra da sunguinha dele, porque quando ele tirou a roupa laranja, ele estava de sunguinha. Os caras falaram assim, Jake, bota essa roupa laranja aí, mas pode ficar de sunguinha, vai. Todo o conceito da população civil que tá daquela cidade é odiar o Jake, só foi colocando assim, galera, bota o celular aí, rapaz, ó o bicho vindo. Eles sabem, gente, pelo amor de Deus, a causa de toda a destruição lá do povo da Terra é o Jake, que lidera os navios. Ele quis colocar, olha como o James Cameron é bobo, ele é meio boboca, vai, ele é meio boboca. Ele quis colocar uma crítica às redes sociais,
porque a galera tava lá Tava filmando filmando. enquanto Ai, James Cameron, sério, mano, tu é tão 2002, tá ligado? Ele parou Pois no é. tempo, de fato, assim. Não, tanto é que tu viu uma entrevista recente dele, Rogério, que ele disse que uma preocupação que ele tem com fazer um novo Exterminador do Futuro é que todas as ideias que ele tem, parece que a tecnologia já alcança. Não é bem 2002, né, Rogério? Porque a gente vê isso acontecendo hoje em dia, né? Não, cara, o episódio de Black Mirror lá atrás, com todo mundo filmando, com O aquele White celularzinho. Bear, né? Eu tava pensando celularzinho nisso Nokia, também. porra. Mas Aquilo é ali Tava porque... pensando nisso também. Mas é porque o Jake Sully é tipo uma celebridade do mal, né? Lá contra os humanos. Que ele é o traidor que lidera os navios que são a resistência pra esse povo humano não conseguir Sim, prosperar mas aí dentro você daquele planeta. você bota a galera e fala esse negócio do celular é o James Cameron fazendo uma crítica ao ódio que as pessoas têm nas redes sociais. Falei, nossa, sério? Que novidade, hein, James Cameron? Parabéns, você é um visionário. Eu fico pensando no Paul Verhoeven fazendo isso, a gente veria newsreels do que tá acontecendo, a gente teria opiniões das pessoas e não só o bando de aleatório. Pegaram ele! Eu acho que o negócio que o James Cameron, ele foi até perguntado, né? Tipo assim, ele tava dando entrevista e aí foram ler manchetes do Reddit pro James Cameron. Teve uma manchete falando assim: não é lamentável ver o talento do James Cameron ser desperdiçado com Avatar? E aí ele respondeu assim, ó: sinto-me realizado como artista, e quando esses fãs críticos se tornarem cineastas, eles podem fazer esse tipo de decisão por eles. Caraca, ele meteu um não gostou, faz melhor. A decisão isso? de continuar em Avatar é minha, não é sua. É como dizer, nossa, eu gostaria de não ter sido casado com esse cara por tanto tempo. Não é da sua conta. Ok, justo. A resposta dele é justa, porque o ato de permanecer em Avatar, nesse universo, é dele. As pessoas ficarem chateadas porque queriam ver o James Cameron fazendo outras coisas, é justo também. Recentemente saiu uma matéria dizendo que o James Cameron se juntou agora ao clube dos bilionários. Exato. A fortuna pessoal dele já alcançou 1,1 bilhão de dólares. Isso porque ele gastou dinheiro pra caralho fazendo máquina pra mergulhar e tal. E Senão ele ganhou já tinha- 200 senão- milhões Sim. nesse filme, tá? Pra fazer esse filme, ele ganhou 200 milhões. Financeiramente pra ele, beleza, mas eu acho que do mesmo jeito que é justa a sua resposta de dizer pau no cu dos prejudicados, também é nosso direito como pessoas como fãs que acompanham sua carreira, Sim. que sabem do que você pode entregar, dizer, cara, Gostaria de ver ele fazendo outra coisa, Se ele tivesse feito 3 histórias diferentes com Avatar Exatamente. e tivesse errado, Ninguém aí sim, estaria... pô, ele, Não, ele e tentou ninguém estaria fazer... reclamando se ele fizesse 3 histórias diferentes. Eu sei que o sabe? universo ele precisa ser coeso, ele precisa, né, fazer sentido dentro dele ali. E ele tem que repetir algumas coisas porque mas é o mesmo coesão não é universo. sinônimo de repetição, Júlio. Esses, Pois é. esses personagens, a história é contínua, não se passaram 50 anos de um filme pro outro, entendeu? É pior, de um filme para o outro, dentro da narrativa, Pouquíssimo tempo. passaram poucos dias. Só a gente pensar no George Lucas, por exemplo, quando ele foi fazer a trilogia prequel de Star Wars, porque a trilogia original não foi ele que dirigiu, né? Mas a trilogia prequel foi ele que dirigiu os 3, certo? Eu tenho 1 milhão de ressalvas pra não dizer que Todas, né? que eu de verdade não gosto dos filmes. Porém, são 3 filmes totalmente diferentes, Então, cara. são 3 filmes diferentes. Entre si. Sim. Totalmente diferentes. E com a mesma coisa, usando uma tecnologia... Inclusive com passagem de tempo, né? Usando uma tecnologia que tava se iniciando. Então, quer dizer, é um filme que quando eu vi a primeira vez, por mais que a história seja boba, do primeiro principalmente, cara, a parte técnica é inacreditável, porque ele tava usando um CGI, ele tava usando já o digital, que era uma novidade naquele momento e tudo mais, em 99. Então, mas ele não pegou e ficou assim, beleza, vou fazer o mesmo filme aqui 3 vezes e vendo o que dá. O James Cameron, ele não entende que quando esse cara reclamou no Reddit sobre ele continuar em Avatar, na verdade ele tá fazendo um elogio pro James Cameron. Que o James Cameron é muito mais do que Avatar, entendeu? Porque o que a gente vê em Avatar é muito bonito. E aí eu sei que vai ter muita gente ouvindo esse podcast discordando, porque... Na hora que a gente tá gravando esse podcast aqui, eu vejo várias pessoas falando que é uma obra de arte, que é uma obra-prima e tudo mais. Não posso discordar mais, porque simplesmente eu tô vendo um puta de um talento, que é o James Cameron, pra construir Um dos maiores histórias. de 2 gerações. Com Exatamente. certeza. E que eu vejo um desperdício muito grande, porque assim, ele tá muito preocupado com a parte técnica, e isso realmente é inegável, não tem como... Porque a gente sabe que é o que ele mais gosta, né?
Ele é um mergulhador que filma, ele já falou Eu não isso, sei cara. se aquele James Cameron com a cabeça fresquinha lá da época do Exterminador do Futuro, ele existe ainda, sabe? Eu acho que ele já tá engessado em alguns conceitos, o James Cameron. Tô falando isso de uma pessoa que adora o primeiro Avatar, que gosta muito do segundo Avatar, e tem Eu também. várias ressalvas com esse terceiro, mas que ainda assim gosta de muitas coisas do James Cameron, do James Cameron, Sim. do filme. Eu consegui me conectar com várias partes desse filme. Eu acho que é por isso que agora que a gente tá debatendo ele, me deixa tão triste. Porque tinha ali várias sementinhas que poderiam transformar isso em algo ainda maior, né? Tem um negócio muito importante, né? Que o filme ele fala muito sobre fé. Em diversos momentos ele dá lampejos de vamos abordar esse assunto da fé. Porque a Neytiri se sente afastada dessa fé. A Hunal, ela se sente tentando se aproximar mais ainda de Eywa, mas ainda há um distanciamento. E você vê a Kiri tendo essa conexão com Eywa e não sabendo como se aproximar e tudo. E você vê a Varang não tendo conexão nenhuma com a Eywa, porque a Eywa abandonou. Não, Então, ela renegando. a fé, ela é um assunto importante ali. Tem um diálogo da Neytiri que eu gosto muito, porque ele remete muito a tragédias do mundo real. Quando o Jake tá falando, nós perdemos um filho, onde é que tava a Eywa? E a Neytiri respondendo, eu preciso acreditar que isso faz parte do plano de Eywa. É a mesma Sim. coisa de uma mãe que perde um filho no nosso mundo e tenta racionalizar isso com a própria fé, colocando que a gente não entende os planos de Deus. Exato. Tem tanta coisa. Aliás, tem muita gente que fala pra alguém de luto isso, sendo que isso é de uma crueldade até, É né? cruel, é cruel. Assim, a pessoa usar isso pra tentar justificar o luto dela, beleza. Sim. Agora, outras pessoas virem querer minimizar e falar, ai, mas é porque o caminho dele acabou, os planos de Deus pra ele eram outros, Mas é ou porque, sei lá, Fê, sabe? muito da religião é fazer isso mesmo, é tentar justificar determinadas coisas pesadas com falas da É a religião. promessa de que tudo que você sofre aqui no plano material vai ser pra te transformar num espírito melhor, ou então pra quando você seguir, né, a sua alma seguir, tudo que você passou de ruim ser recompensado, enfim. Eu assisti recentemente Foi Apenas um Acidente, que é um dos filmes que tá na pré-lista ali do Oscar de filme internacional. E uma das coisas que é colocadas no filme é que aqueles que são true believers, aqueles que realmente acreditam, eles machucam pessoas, eles fazem barbaridades, dizendo o seguinte, se justificando com o seguinte: se essas pessoas estão erradas, então eu tô certo no que eu tô fazendo. Se essas pessoas são inocentes, essas pessoas quando morrerem vão ser bem recebidas no reino dos céus. Eles justificam os próprios atos utilizando essa justificativa, racionalizando desse modo. Se essas pessoas são culpadas, então eu tô certo em torturá-las, em matá-las, em fazer o que diabos eu fizer com elas. Se essas pessoas são inocentes, tudo que eu fizer com elas, em algum momento, elas vão ser recompensadas por isso. Seja nesse mundo ou no outro. Especialmente no outro, dependendo do tipo de ação que está sendo feita. Eu fico vendo algumas ações que são tomadas pelos personagens aqui e vendo por esse prisma. Porque, pelo prisma dos humanos, é basicamente isso. Nós temos os direitos de... Nós temos a força, então nós temos o direito de fazer o que quisermos aqui. Porque estamos fazendo isso pela nossa sobrevivência. É sempre uma forma de tentar justificar a própria violência. O povo das cinzas, eles justificam pelo quê? Nós fomos abandonados por esse mundo, então nós não temos nenhuma responsabilidade para com esse mundo. Você tem sempre essa justificativa para exercer o ato de violência. Tudo isso num filme que ele tem esses ingredientes para explorar mais esses aspectos e com, repito, 3 horas e 20 de duração, ele prefere ficar reciclando coisas que o próprio James Cameron já colocou em 2 filmes de 3 horas, ou até mesmo dentro da própria filmografia dele em outros longas, do que explorar conceitos novos que seriam mais interessantes, porém mais arriscados. Mas, Cicas, eu não acho que o fato dos humanos estarem atacando é você reciclar coisas dos anteriores. Eu acho que a forma que você mostra os humanos atacando novamente ser muito igual ao filme anterior, é que faz com que a gente tenha essa sensação de repetição. Ele teria como explorar isso de um ângulo diferente
teria, ele explora isso no longo de frente. Não, porque ele coloca sempre o personagem do Giovanni Ribisi, sempre se comportando da mesma forma como um babaquinha, e agora colocando ainda mais como Nepo Baby, colocando ainda mais essa dimensão de eu tô fazendo isso pra agradar papai. Não que a gente não tenha visto isso em milhões de empresas aí, a gente tem uma Paramount, a gente tem um Elon Musk, a gente tem tem diversos nomes aí que a gente pode colocar. Mas é que essa crítica, ela soa empoeirada. Ela já tá ficando assim. Então não vamos mais criticar os bilionários, então. Não é isso. Não é essa a questão. O problema é que é o seguinte, ele faz que nem, por exemplo, o negócio do celular, entendeu? Ele bota lá e acha que aquilo ali já é o suficiente, assim. E cara, tá longe de ser o suficiente se a verdade é querer criticar. Porque, na verdade, ele joga essas coisas sem... Só, olha aí, eu botei, olha como eu sou progressista. Aí ele bota lá essas coisas. Mas ele bota bem de leve e aí quando ele se foca, no que ele se foca, é sempre na falta de novidade. É sempre na mesma coisa de sempre. Beleza, planeta, vou destruir, olha lá. Mas isso daí, eu acho que ele não erra em fazer isso. Por mais que tenha milhões de políticas contra o desmatamento das florestas, continuam desmatando. Continua tendo desmatamento absurdo. Então, ele repetir é mostrar assim, sim, vão continuar destruindo, vão querer continuar invadindo, por mais que se defendam, por mais que vençam uma batalha, a guerra vai continuar, eles vão continuar atacando e tudo. Juras, se ele fizesse isso em outra história, vá lá, o problema é que ele está dentro de uma franquia que ele já tá falando a mesma coisa 3 vezes. Eu acho que o problema não é nem o humano atacando o navio, isso daí eu acho que é o básico. Se fosse um filme do He-Man, é o esqueleto atacando o He-Man, o esqueleto atacando o He-Man, o esqueleto atacando o He-Man. Qual a função do esqueleto? Conquistar o castelo de Grayskull. Foda-se, isso aí sempre vai ser o de mesmo. Sim. O problema é o foco que ele dá, que é sempre na mesma coisa, sempre os adolescentes. É aquela briguinha de adolescente. Vira o Velocirioso, estamos juntos. Não, você vai sozinho procurar a baleia? Não, eu vou junto. E aí vai todo mundo... Isso a gente já viu. Tem um momento do filme... Desse daqui que a gente, se você piscar o olho e fechar, você parece que voltou pra 2022 e você tá vendo o mesmo filme, assim, é quase igual. Esse negócio que eu te falei do moleque se afundando e vindo as lulas, e aí ele perde o ar, e aí ele sobe, é exatamente a mesma cena, cara. Da lancha, a diferença é que ele tá com um braço de metal que ele foi comido no filme anterior, mas ele voltou, mesma coisa, mesma cena. Novamente, falem o que falarem do George Lucas, pelo menos as batalhas nos filmes de Star Wars... que na época dele eram completamente diferentes umas das outras. Dessa vez, aí os caras falaram, meu Deus, o que é isso? Eu não vi diferença nenhuma dessa nave, ela é um pouquinho maior que a outra. Uma coisa que eu gostei, por exemplo, de mudar o ar disso, foi quando a Neytiri atacou a base dos humanos. E ela com as flechas de bomba e... Era explosão pra caralho. Eu falei, é isso aí, compadre. Ele invadiu um lugar diferente. É a elevação da discussão que ela teve antes e ela percebe que... ela mudou o pensamento dela. E o que torna a discussão meio inútil, porque no momento que é mostrado essas flechas de morteiro, por mais que a Neytiri diga, eu não vou usar isso, você sabe que na hora que foi mostrado, vai usar. Então torna a discussão exatamente. inútil. É uma discussão inútil, exatamente. Mas quando ela vai lá e usa, é legal. E aí o clã do fogo... E pelo menos, se você entender... o que levou ela dessa recusa extrema por causa do luto até o ponto em que ela já superou isso e ela precisa seguir, ela tem que fazer o que for melhor ali pra eles, pra batalha e tudo mais, ela mudar eu não acho inútil. Eu acho que são personagens que eles estão passando por transformações. A Neytiri é uma personagem, talvez seja que mais se transformou do primeiro filme até eu concordo. o mais recente, porque quando a Ronal tá colocando um curativo nela... E ela fala, tira essas porra daqui, isso aqui não funciona não, cara, aqui funciona lá do povo da floresta. E elas ficam, mas ela deixa colocar. Ela entende. Porque ela é muito imediatista, ela não quer esperar ela se curar, ela fica tentando puxar a flecha e ela continua machucada e isso dá ódio nela. Mostra uns dias depois, ela curada, né? Ela tá aprendendo a forceps, na porrada, que existem outras culturas, existem outras crenças que podem funcionar tanto quanto a que ela acredita que funciona, entendeu? Isso foi aprofundado? Não foi aprofundado. Não, porém termina o filme, de novo, com ela tentando matar o Quaritch, tipo, na loucura, sendo que os outros estão falando, não, e aí o Quaritch fala, ok. Tchau, hein? Tchau. Até eu já me cansei dessa história. Por que você fez isso, caralho? Não faz sentido. Precisava de algum gemão. Era um roteiro que o James Cameron precisava parar e ver qual é... Peraí.
Qual é a história que eu tô querendo contar aqui mesmo? Ele sabe o que ele queria contar, ele contou a mesma história do filme anterior. Achar que o James Cameron é uma bestada inocente que ele não sabe o que tá fazendo, cara. Entender que é o que as pessoas querem. No final da minha sessão e da de vocês, até onde eu saiba, teve aplauso. A nossa, Então, é o que as bastante, pessoas- inclusive. É o que as pessoas... Na minha não teve tanto assim, mas teve. Mas não tinha É o que as ninguém na pessoas tua. querem. Eu olhei pra trás, eu tava sentado um pouco mais pra frente, porque tava meio cheia a sala, eu não gosto. Aí eu olhei pra trás, as meninas estavam com aquela cara de que incrível e eu com cara de que merda. Então assim, eu acho que ele sabe o público que ele quer atingir. Claro que sabe. Infelizmente não sou eu. Infelizmente, porque eu queria muito viajar nesse mundo de Pandora e eu não consigo, porque essa repetição, ela me exaspera, ela me dá coisas, eu fico assim, cara, por que eu tô vendo essa história de novo? E são 3 horas da mesma história de novo, sabe? 3 horas e 20 quase. Eu fico assim, e aí eu sou uma das pessoas que fico triste de ver o James Cameron preso nisso, porque eu sei que ele tem potencial pra mais, eu sei que ele tem potencial pra coisas mais interessantes pra mim, no meu caso, mas eu acho que é o que as pessoas querem ver, isso. A bilheteria, até onde a gente tá gravando aqui no dia seguinte da estreia no Brasil, as pré-vendas estão excelentes, eu acho que ele vai conseguir bater os bilhões que ele tanto gosta. Ele vai provar que está certo e a gente tá errado, mas eu acho que num ponto de vista financeiro, porque no ponto de vista criativo, eu acho que a gente perde bastante com o James Mas o Cameron se financeiro, repetindo, assim. ninguém duvida que vai fazer uma fortuna esse Não, e filme. pra gente é indiferente se o filme dá dinheiro ou não, né? Eu não sou Exato, a acionista da gente não Disney. ganha nada com isso. Eu não sou É, acionista da Disney. Que é então- aquela Exato. coisa, tem muita gente que reclama que a Netflix, agora a Netflix vai estar fazendo filmes em que as pessoas têm que estar o tempo todo falando do plot, porque as pessoas estão no celular e tal. Ué, ninguém vai falar do James Cameron fazendo a mesma coisa 3 vezes pra ganhar dinheiro 3 vezes? Porque pra mim, sinceramente, é a mesma coisa. Ele pegou uma formulinha, ele sabe que dá certo, as pessoas querem ver, a China compra muito essa ideia. Eu acho que do primeiro pro segundo há até uma diferença. Não tem do segundo pro terceiro, assim. Você colocar esse elemento novo do Povo das Cinzas, ele poderia ser uma parada bacana, mas se fosse só o Povo das Cinzas contra os outros navios, eles iam ser dizimados, entendeu? O Povo das Cinzas. Porque tem que ter um poderio que só poderia ter vindo dos humanos, né? Que é a parte armamentista, de você armar. fornecendo as armas e ficando fora da ação. Mas que Sim. os humanos vão ficar fora da ação, vocês são os mais interessados em matar os Literalmente, navios, são os deixa humanos. esses caras se matarem e depois a gente pega o resto. Exatamente, cara. Depois a gente pega o resto que vai estar fraco. Porque e a é ideia isso, vida deles, é isso na aí. verdade, nesse filme, não é nem matar os navios. Eles querem pegar as baleias. De novo! Exatamente. Entendeu? De novo! E é Porque assim... se no primeiro filme o foco era o Nobutânio, né? Que é aquele... Agora aquele óleozinho que faz com que a pessoa viva mais. etc. Dos dois filmes, né? Dos dois e que, anteriores. e que, aliás, só os super ricos conseguem comprar. É que eu falei, Claro. cara, se você tivesse no terceiro ato um núcleo do Quaritch falando assim, quer saber, humanidade, foda-se, eu que vou dominar essa merda agora, já que vocês não me respeitam mais, porque agora eu tenho esse corpo, eu vou me juntar com esses caras aqui e vou destruir tudo. E ele tinha realmente um poderio ali, porque é uma galera muito belicosa, esse povo. E aí com a galera, com boa parte do exército humano indo nas baleias, o quartel-general fica totalmente, ou pelo menos parcialmente, desassistido. Então Sim. era um momento ali do Quaritch falar, cara, eu vou fazer o dominar meu. essa porra agora. Já que eu sou meio humano, eu tenho direito aqui, e é o seguinte, vou fuder Rogério, tudo. a E gente já falou aí o James que Cameron tinha- cagou pra O James isso. Cameron, ele tinha N coisas pra fazer aqui. Ele tinha coisas N pra fazer. queijos e N facas na mão. Essa é a questão, entendeu? E não fez nada disso. Nada. E olha, repito, a trilha sonora desse filme é uma das coisas mais esquecíveis que eu já ouvi nos últimos anos. É assim, pega Vamos- lá o James Horner de novo. Faz Ctrl-C, Ctrl-V do James Horner e pronto. A trilha, e toda a parte nova da trilha, eu não lembro. Eu juro. A trilha do Povo das Cinzas eu achei bem legal, mas ela é muito rápida. Ela é um tema mais belicista, sabe? É mais... parece o tema do Darth Vader, assim, sabe? Comparado com Star Wars, assim, quando aparece o tema do Darth Vader, né? Um negócio mais forte. E o deles, assim, mas só que é muito rápido, né? E aí não dá pra ver direito. Se me colocassem um bingo de 2025, no começo do ano, uma coisa que eu juro não estaria no meu bingo
seria eu ter gostado mais de assistir Tron Ares do que Avatar 3. Eu juro por Deus. O problema é que a trilha foi criada pelo James Horner e infelizmente ele faleceu, né? E aí a galera fica requentando. Mas uma coisa, por exemplo, que também acaba me irritando bastante, é o seguinte, tá rolando uma puta numa batalha, os bichos os voadores estão sendo todos flechados, toma tiro, toma não sei o que, não sei o que lá. Aí, mano, o Neytiri tá caindo, ela, o fio dela aparece do nada, assim. Parece que dela salvou, né? O dela que inclusive tinha tomado fogo na asa e a asa tava com buraco. Aí o Jake tá lá, não sei o que, para lá, ele pula e o dele aparece. Caralho, mano. No primeiro filme eles demoram tanto tempo pra fazer a conexão deles, assim, deles entenderem e tudo. Agora, E aí, assim, eles levam flecha, cai, Não, o Spider, morre. o Spider acabou de desenvolver o cabinho USB dele. Ele já conecta lá no bicho da água e pronto, já foi. Já foi, não teve nem Não nada. teve rejeição, não teve nada. No né? primeiro filme era muito mais difícil fazer essas coisas, né? E agora eles não querem perder tempo com isso. E aí acelera. Aí tira o peso do primeiro filme, né? Juras, até mesmo o fato desse terceiro filme se passar poucos dias depois do segundo, ele tira o peso de tudo o que aconteceu no final do segundo. Ele tira o peso da vitória. Tem coisas que nem fazem sentido, tipo, a galera que tava toda destruída lá, que tentou caçar as baleias, eles estavam de boaça. Uma semana depois, todo mundo recuperado, prótese mecânica. Não, ele tudo passa alguns consertado, dias. Vamos lá. Ele passa alguns dias no começo. No próprio filme, você vê uma passagem de tempo que até Não, o cabelo porque do a menina Spider ainda tá- muda. A menina ainda tá grávida, Juras. O cabelo do menino cresceu, né? Tanto que ela era um rabinho aqui e depois já tava aqui. Mas já tava a mudança aqui dele não é natural. Ah. A mudança dele não é natural. A gente não sabe quanto tempo pra Pode crescer ser rápido, né? Pode o ser cabinho rápido, USB dele ali. Pode ser rápido, exatamente. E ele namorando com a Kiri. Ah, não. Não, e sem contar que é isso. De repente o James Cameron botou sensualidade nos navios, que tem uma hora que a Neytiri tá passando, e aí os humanos, ei, gostosa, não sei o que. Eu acho que ele quer tocar naquele assunto de sabemos do que, né? Da sexualização da fetichização, a sexualização... Do povo nativo. As coisas sem consentimento, com o povo nativo e tudo mais. Porque a Varangue é extremamente sensual, né? Ela não acredita mais em Eywa, né? Ela não tem mais essa fé. Mas o povo das cinzas tem os rituais. Que é quando assim, vamos matar essa galera aqui. Mas antes a gente precisa fazer uma celebração, precisa cantar e dançar, Acender uma não fogueira. sei o que e tudo mais. E aí, beleza. Não dá certo porque, enfim, demorou tanto que a menina lá fez a conexão USB dela e as plantas... Fugiram. Conseguiram matar a galera. Quando eles capturam lá o Jake Sully, e ali perto do final, e aí vai todo mundo se aproximando do momento lá. Ela tá lá dançando, ela tá lá... Isso no final do filme, ela tá lá, né, fazendo o ritual dela antes de fazer o sacrifício. É o ritual de sacrifício, isso. Ela vai matar alguém, vai sacrificar alguém, ela precisa fazer um ritual antes. E aí, meu irmão, esse tempo do ritual é o tempo que o povo vai chegando, a galera vai mirando as armas e vai lá se aproximando. Até o fato dela forçar uma conexão dos cabinhos USB lá, das vítimas dela, tem um quê meio de invasão, de você dela depois cortar. É uma hacker. Ela corta, e até mesmo o Quaritch ele faz... Não precisa você pensar na correlação. O filme faz isso pra você com o Quaritch dizendo, ela vai pegar teu escalpo, viu? Eu tô dizendo exatamente, que exatamente. É toda coisa da visão do colonizador, da visão estereotipada do colonizador em relação ao povo nativo. Eles fazem isso mesmo. O James Cameron colocar isso não é de graça, porque realmente Não, eles subjugam, não. Eles subestimam demais os povos nativos, né? Quando vão invadir, né? E Juras, tu falou da questão do alucinógeno. Como ela não acredita mais em Eywa, eles utilizam a questão aquele pó alucinógeno. Sim. Até o Quaritch diz, rapaz, o negócio de vocês aqui é potente, Naquela viagem lá que ele faz. Ele dá uma cheirada num pó ali, meu irmão. Ele vai pra lua. Fica doidão, pô. O próprio James Cameron já disse que já teve algumas experiências com LSD na vida, então ele já sabia o caminho das pedras como mostrar aquilo ali. Parecia que a gente tava vendo um Eu adoro, inclusive, as cenas em Lucy primeira in the Sky pessoa. and the Diamond do Beatles. As cenas em primeira pessoa do Quaritch doidão e a Varangue vindo, assim. Parece muito cutscene de jogo mesmo. Isso é o chute do Aragorn, ele é o negócio lá do De Volta ao Futuro, que Lucy in the Sky with Diamond do Beatles é Lucy L
Sky S e Diamond D, né? Apesar do clipe todo. Paul negar isso até dizer Paul chega, nega né? até, Ele vai negar pra sempre, mas né, cara? Pelo amor de Deus, né? O clipe totalmente psicodélico, não sei o quê. E os caras cantando, né? Lucy in the Sky with Diamond, caralho. Mas enfim, gente. Final, o Quaritch vai embora, pula lá no fogo, não morre. Não A morreu. menina... Sai daqui, vagabundo! Quando tem corpo, também morre. O Spider foi aceito lá, fizeram lá a viagem, né? Titanic. Essa parada, por exemplo, dos mortos e tal, meio que injustifica um pouco aquele peso da perda Sim. que a Nature tem. Porque você cara, continua podendo ter ela contato. pode visitar, exatamente, e O filho e o e moleque pode simplesmente falar pra ela, olha, eu morri por uma... E ele fala isso pro irmão, né? Por que ele não poderia falar pra mãe? É. Olha, eu morri por uma causa e eu tô de boa aqui. Exato. E como assim existe essa ideia de que o mundo tá assistindo Derry, né? E eles falam que ninguém morre em Derry, né? E ninguém morre em Pandora também, é a mesma coisa. Ninguém Pois é. morre em Pandora, É porque Pandora todo você mundo morre... faz um upload Gente. pra Ewa e pronto. Essa cena do final, que tá todo mundo ali, o Spider sendo recebido, todos os navios, e a Sigourney Weaver, do nada ali, virou parte do... Não é porque ela tinha sido Dos conectada lá no... É porque conectaram ela no USB, pô. no Mas USB. por que ela não aparece com o avatar dela? Por que ela aparece ali com Porque a o avatar roupinha dela tá social, vivo ainda. cara? O avatar dela tá vivo. ainda. Foi o Ah, avatar é dela verdade, que é deu... Gente, o mas avatar é dela tá- esquisitíssimo ela aparecer ali daquele jeito. Com a Kiri, que é a mãe dela, e sendo que a Sigourney Weaver faz a voz da Faz a Kiri. mãe, faz ela, Ai, que faz todo doideira. mundo. Que doideira. É só o James Cameron não querendo... E James Cameron e meus Quero amigos. contratar outra atriz. Meus amigos! Aí tá lá Ronaldo que morreu também. Aí tá o Pivetinho que morreu. É, todo mundo, e tá todo mundo. Cara, Cara, foi legal a viagem, mano. Total, pô. A morte do Pivete não tem peso nenhum. Nenhum. Enfim, o foda é que acaba assim como começou. É o que eu falo, o pior tipo de filme que existe não é o filme horroroso, não é o filme que você fica com raiva, é o filme que não faz diferença. Esse é o pior tipo de filme, porque daqui a pouco você nem lembra mais da história dele. James Cameron Porque- disse que, não, eu tenho outras duas histórias que eu quero contar. Que história James Cameron tá contando a mesma história história o quê, aí? Ele gente? falou... Não, pior, Juras. Pior não é isso. Pior é que ele falou que é o seguinte, o terceiro era o fim, de fato. É. É o fim que ele tá feliz e contente de ter contado essa história. Caso dê certo, aí ele vai fazer, ou vai dar na mão pra alguém fazer e tal. Só que esse filme, na verdade, não serve porra nenhuma, é a Ele mesma tá- coisa. É porque os humanos continuam lá com a base deles, Os então huma- eles vão atacar O de novo Ribisi no tá quarto lá, filme. O Ribisi tá lá ainda. A general tá lá. A menina do Fogo e Cinza tá lá ainda. O Quaritch tá lá ainda. É um final que não resolve nada. Aí o quarto filme, Rogério, vai ser a Varangue e o Quaritch juntos, tentando atacar lá o clã do Jake. Os humanos novamente chegando Tentando lá pegar pra as baleias. atacar. e não Tentando sei o pegar. quê. Aí não vai ser baleia. Talvez. Aí ele não seja tão cara de pau de querer pegar as baleias de De novo. novo, né? Mas, Aí ele vai Vai arrumar inventar outra outra coisa. coisa que o mas humano ele faz quer, uma exato. coisa que não foi de graça, tá? Coloca lá a turminha lá toda junta, sai da Terra e mostra o tamanho daquele planeta que é Pandora. Ou seja, aquela galera ali é uma turminha. Pentelinho ali. Uma piolinho. coisinha daquele planeta inteiro, sabe? Eu acho que ele vai pra um outro lado, Porra, sabe? mas, assim. Juras, desculpa, são 3 filmes já que ele E a promete turma isso, gosta cara. do Jake Sully, né? Gosta da Neytiri. Como é que gosta do Jake Sully, né, mano? Não, e tinha um monte de Ai, gente meu especulando que eles passariam o bastão pros filhos, que o próximo filme seria dos que bastão filhos é e esse? continua a mesma coisa. O filho continua Não, até inconsequente mesmo pra caralho. Até o arco é feito como se fosse uma passagem de bastão. O arco tem a força... Porra nenhuma, gente. Porra nenhuma. Quando você deixa a Varangue viva, você deduz que o próximo filme não vai ser tão longe desse daqui, sabe? Sim. O negócio é que o James Cameron tá colocando tanto terrorismo, que esse vai ser meu último filme, que eu não vou mais dirigir, e tudo Eu mais. vou fazer que o filme lá da bomba. esse filme precisa dar muito dinheiro pra funcionar. Ele sempre faz esse terrorismo antes de lançar um Avatar, né? Ele já disse que o próximo filme dele não vai ser o da bomba, tá? Eu vi um documentário dele, desses de mergulho, que eu acho que, se não me engano, é aquele... São maravilhosos, tá? Os documentários dele de mergulho são maravilhosos. Assistam todos são incríveis. Tem um que um cara, um dos cinegrafistas que tava com ele em um dos submarinos que ele criou, ele cria a porra do submarino, entendeu? Por isso que eu tô falando, ele só chegou no bilhão agora, porque ele já gastou tanto Pois dinheiro é. construindo submarino, construindo essas porra tudo. E Já era pra ele estar
trilhardário. Já era pra estar trilhardário. Aí um câmera virou pra ele e falou assim, cara, você já pensou que a gente só filma coisa morta? Porque o Titanic tá morto, eles foram filmar um outro navio lá que também afundou, um navio de guerra, não sei o que, e também é um navio que tá morto. Falou, cara, você já reparou que em volta da gente tá cheio de vida e a gente nunca se preocupou com isso? E aí ele vai lá e ele decide fazer um documentário só sobre vida ultra submarina, né? Aquela coisa, a vida nos lugares Aquela mais coisa inóspitos. pré-histórica, né? Então, cara, tem documentários dele que são incríveis. Esse da vida é maravilhoso. Mas tem um que é aquele que ele vai atingir lá o lugar mais profundo da Terra. Que ele criou também esse submarino pra fazer isso. E lá, nesse documentário, se não me engano, ele fala assim, eu sou um mergulhador, um apaixonado por mergulho, que dirige filmes. Então ele não é um diretor que de vez em quando afunda. É ao contrário, ele é um mergulhador que de vez em quando filma. Pra mim, é muito mais fácil pra ele se manter nesse mundo de Pandora, porque é o mundo que ele criou os animais... Faz até sentido, depois disso que você falou, ele querer continuar lá no negócio da água, mesmo tendo a galera do fogo. Então ele vai continuar fazendo, na minha opinião, tá? Vai continuar fazendo Avatar. Esse filme aqui vai dar lá o bilhão. Não sei se vai dar os 2 que ele tá acostumado. É bem capaz. Eu acho que Neja vai continuar sendo Neja 2 vai continuar sendo o filme de maior bilheteria do ano. Eu acho que vai dar muito dinheiro e tal, não sei o quê. Mas eu já vejo que hoje, por exemplo, tá muito mais dividido. Tem muita gente apaixonada, batendo palma, mas tem muita gente que eu vejo que tá reclamando. A gente ficou sabendo do nosso amigo Marcelo Bassoli, que ficou tão revoltado quanto com o episódio 9. O episódio 9. Mas o Marcelo odeia tudo, né? Então não adianta ele... Não, odeia. Ele gosta de coisas que eu odeio. Pra mim, todo o impacto que eu vou pensar nesse filme vai ser todo na experiência que eu tive nos cinemas. Até mesmo de maneira artificial, a Disney tá dando um boost de bilheteria nele com essa história do trailer de Vingadores, etc. 4 trailers diferentes que a gente não sabe se vai se concretizar e tal. Mas esse filme vai ter boosts de bilheteria que vai fazer com que ele passe do bilhão fácil. Eu não vejo ele passando o Neja 2. Eu não vejo ele chegando na marca de 2 bilhões. Esse trailer do Vingadores também é qualquer coisa, né? Eu ia falar sobre isso, é ridículo, hein? Porque quando na minha sessão, uma pessoa do meu lado falou assim, ó. Quando eu vi assim, ué. E aí ficou meio que só olhando, assim, tava bem na minha frente assim. Ué, mas ele não tinha saído lá no Vingadores? Sim. Não tinha um novo Capitão América? É isso, mano. Então, é isso que eles querem criar. Mano. Aí aparentemente vamos ter super filhos. Olha, eu sei que esse podcast não é sobre Vingadores, mas aparentemente, pelo que a gente viu no primeiro trailer aí, e o que a gente já viu na cena pós-créditos do Quarteto Fantástico, vai ser o Doomsday, né? Vai ser o Dr. Destino roubando bebês. Ele é um ladrão, ele é o homem do saco. Não, ele é Nazaré, cara. Ele é o Nazaré. É o Nazaré Tedesco. Ele é o homem do saco, porque aparentemente ele roubou o bebê do Quarteto Fantástico, agora ele vai roubar o bebê do Capitão América. Aí ele vai roubar o bebê do Thor, aparentemente, que a gente ficou sabendo aí, que eu acho que talvez seja o próximo. O Dr. Destino e seu berçário. Mas o... Vai ser o Tiny Avengers. O trailer que eu gostei foi do Mandalorian e Grogu, que passou lá e claramente é focado nas crianças, né? Esse filme é focado exclusivamente nas crianças. Gente, vamos para as notas. Notas para Avatar, Fogo e Cinzas. Com muita tristeza, vou dar uma nota 6 de 10 aqui pro Avatar. Sendo benevolente aqui, porque ainda tiveram coisas que eu gostei. Ainda acho um espetáculo visual interessante de assistir. Você sente as mais de 3 horas de filme? Sim. Esperava que em algum momento tivessem mais desenvolvimentos que não aconteceram. Um desperdício muito grande quando você coloca a grande vilã do filme, a Varangue, e simplesmente escanteia ela. Some com ela. Eu tenho uma tristeza tão grande quando fazem isso, sabe? Porque volta pros mesmos assuntos, as mesmas paradas, e a Varangue, que é um personagem bem legal, ela é introduzida de uma forma bem legal, ela é ameaçadora, ela tem uma liderança, ela tem todo o negócio, e simplesmente deixam ela de lado. Então, nota 6 de 10. Não temo pelo futuro da franquia Avatar, porque eu sei que vai acontecer o 4º. James Cameron vai ficar muito puto com todas as críticas que estão aparecendo aí. E como ele tem um ego do tamanho do planeta, igual todos esses diretores aí, como Tarantino e tudo mais. Porque é por isso que é interessante a gente saber separar mesmo, sabe? Tem que separar a obra dos autores. Porque ser fã dessa turma é uma desgraça, sabe? É difícil. Porque se você não gostou, então faz melhor, né? O Tarantino lá.
xingando todo mundo, se tornou uma persona não grata, um dos maiores diretores das últimas décadas. O Paul Dano e do Matthew Lillard, gente. Se tornou simplesmente um desgraçado que ninguém gosta, sabe? Então, quem vai gostar de quem, né? Então vamos gostar só das coisas mesmo. A gente precisa fazer um listão, os idiotas do cinema. É. E vai ser muito boa essa lista, vai dar bastante audiência, Galera, hein? comente aqui no Spotify se vocês querem esse listão. Comentem E aí, aí. em primeiro lugar, tá aí. a gente coloca o prêmio Cassie Lang de Deixe de Ser Otário. Idiotas Caraca, do muito cinema. O subtítulo, já gostei muito, mas hoje em dia não dá. Mas hoje em dia é um otário. Boa. Porque, vou dizer, viu, mano? Porque obviamente, que tem Difícil. pessoas que são babacas, são escrotos, e tem aqueles que cometem crimes, né? E aí os que cometem crimes estão numa outra escala, né? Estão numa outra parada. Outro patamar. Mas, enfim, nota 6 de 10 aí, Sigas. Cara, eu já falei demais nesse cast aqui sobre que eu não gostei desse filme. Eu tô decepcionado pra caramba. E eu vou ser coerente aqui. Pra mim, se eu gostei mais de Tron Ares e eu dei 6 pra Tron Ares, pra mim, esse aqui é um 5. E eu não consigo subir mais do que isso, porque, gente, não dá. Visualmente é incrível. O problema é que depois que passa 1 hora de filme e passa o impacto, não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Só sobra coisa reciclada e coisas que você vê potencial pra ser desenvolvido e não é. Nota 5 de 10. Rogério. Olha, eu comecei esse cast com uma nota na cabeça. E eu vou terminar com outra. Porque eu lembrei... Vocês falaram de várias coisas e eu lembrei de uma agora também, que é... Essa tá em praticamente todos os filmes de James Cameron e tá aqui, obviamente, que é O Cientista Arrependido. Esquecemos do Cientista Arrependido. Esquecemos dele. Que vai Sempre a pilhadeira. O cara tava na porra do outro filme junto com os caras lá metralhando baleia, arrancando não sei o que, Nem tudo aí. bem. É. Aí agora, de repente... Crise de consciência. Vocês vão bem lá no Crise de Santuário consciência. das Baleias? Quer dizer, matar baleia de vez em quando tudo bem, mas no Matar uma Santuário de das cada Baleias... vez, agora que você faz Aí um você massacre... passou a linha. Aí passou a linha e aí, tipo assim, ô Jake Sully, vai lá, sabe? Cara, tem muito personagem inútil. É o que eu falei, tem atores e atrizes incríveis. A Ed Falco é uma puta de uma atriz fantástica. O papel dela não serve pra nada, porque tudo que ela fala, fazem ao contrário. Ela fala, atira, os caras não atiram. Aí eu falo assim, você Coitada, está zero preso, moral. o Carrot. E aí daqui a pouco o Carrot tá solto. E aí, galera? É tipo assim, você fala, caralho, mano, o que aconteceu, entendeu? Eu vou dar 4,5, pura e simplesmente, porque, cara, ver uma personagem, que é a Varangue, gozando com o lança-chamas foi foda. Eu gosto de coisa quente, entendeu? E ela é quente. Ela, É do fogo. Mano, cara, na hora que ela Vai usa... gostosa. Não sei se vocês perceberam, mas ela, literalmente, ela fica excitada com o lança-chama, porque ela solta... No que ela solta o lança-chama, ela cata a mão do quarto e leva pra dentro do quartinho, bicho. Porque ela, entendeu? Tesão. Ela ficou com tesão com o lança-chamas. Isso é uma coisa nova na filmografia do James Cameron nem pra mostrar o povo transando, né, mano? Eu acho que ele mostra Eu Davi transando, porra! Já, a gente tem isso no primeiro filme. No primeiro Então, filme mas tem ele isso. mas ele mostra aquela coisa, né, da ligaçãozinha Não. lá e os caras ficam... É, mas é isso. Não tem o tchaca-tchaca na Não, mas perereca. o Demolidor é Stallone e Sandra Bullock, cara. É o Agora, mental, assim. aqui, aparentemente, tem o tchaca-tchaca porque os dois estão peladinhos lá na E caminha. cansados, E cansado, e suadinho. Tá suadinho o Quart. Então, por conta disso, eu vou dar 4,5, porque a personagem dela realmente, cada minuto de tela que ela tem, ela rouba. Mas o Porque- Avatar tem bilonga? Eu acho que não, né? Porque eles estão com aquelas tanguinhas, sempre não tem uma não tem ali um volume, né? protuberância. Pode ser retrátil. Não, é Pode não. ser. Verdade, que nem o do Forma da Água. Que nem lá dos ele faz assim. gatinhos, É. pô. Abre. Exatamente, eles são meio Os gatinhos, gatinhos, né? é isso mesmo. É, É, Gatinho, e eles são isso mesmo, gatos. é uma retrátil. coisinha, sai Sim. uma coisa bem pequenininha de dentro, assim. Sai a minhoquinha. Não Sabe, deve, o Quart- deve ser muito o Quart- prazeroso, não, pra um negócio desse tamanho assim. Não, o negócio é que tanto o Carrot quanto o Jake, eles já sabem como é do... Quer dizer, o Jake não, porque ele sofreu um acidente. Será que antes ele já tinha transado? Não sei. Já, pô, ele é soldado, pô. É, Eu acho o Jake, então, assim, eles já fizeram Verdade. do jeito antigo. Será que do jeito novo é a mesma coisa? Não sei, não dá pra saber. Mas eu Pô, gostei o que Jake foi e meteu 3 bonecos, né? Então... 4,5 pra essa Pataquada? tranqueira muito bonita. Sabe o que? Eu vou fazer uma analogia. Ah, meu Deus, Do que é, do que, Mais que é uma? do que é Avatar. Não, eu não fiz a outra. Ah. Eu quero fazer uma analogia do que é. Sabe quando você pega aquele livro lindo? Um Lindo. livro. Você pega o Capa livro da. dura. Aquela capa Vou até fazer uma premium. propaganda gratuita aqui da Dark Side, que é
bonito. A Capa capa, dura, ela é toda, papel a capa crochê. é dura e ela é dourada. Relevo. A lombada do livro, ela é dourada, ela não é normal. Ela Quando é você abre colorida. as páginas, O cheiro. tem o cheiro do... aquele cheiro de papel. Aquele papel premium. Não, e Ai, ele que tem umas delícia. figuras lá dentro, de vez em quando, assim, tem umas figuras que são lindas. Contrataram o melhor desenhista. ilustrador pra fazer Ilustrador. as ilustrações e tal. O Mas quando cheiro, tu lê a o cheiro história... é tão bom, Rogério, que você arruma a cueca. De tão assim, você fala assim, opa, peraí, Não, que é deu muito um delicioso. negócio aqui. E aí, só que quando tu vai ler a história é uma merda. É isso. Esse é o Avatar 3. Pior que eu não acho uma merda, só acho a mesma coisa. Não, Vai, eu Fê. também. Diante aqui dos meus colegas de mesa, eu tô um pouco mais ponderada. Eu tô com o Jurandir Filho pra mim uma nota 6. Eu me diverti em muitos momentos. E como a gente falou aqui no cast, eu acho que esse filme ele tem muitas sementinhas interessantes. Tiveram várias cenas que eu realmente me empolguei, que eu realmente me importei com esses personagens. Eu fico muito triste que tudo que era de mais interessante, novo, diferente, eles foram suprimindo em lugar de repetir o que já tinha sido feito antes. Eu acho a Varang fantástica, a Una Chaplin é magnética. Toda vez que ela tava em cena, eu tava empolgadaça. O trailer, toda vez que ela aparecia, eu já tava empolgadaça. E eu acho que esse filme teria se beneficiado mais se ela tivesse mais tempo de tela. Gosto muito da parte visual, que é o forte do Avatar mesmo. Acho que tá cada vez mais bonito, assim, visualmente. Mas é uma pena que o filme resolveu ficar jogando ali no seguro em vez de fazer alguma coisa diferente, né? Então, pra mim, nota 6. Só pra completar o que você falou, tem uma cena que é significativa. Olha como o James Cameron não sabe aproveitar as coisas que ele mesmo cria. Que é quando eles chegam lá no quartel general humano e a Varang vira pra tribo dela e fala: não abaixa a cabeça. Sim. Não abaixa a cabeça. Aqui a gente tá de igual pra igual. Só que aí, o que eles viram? Capacho dos humanos. Ai, Quer que dizer, tristeza, não gente. existe uma motivação dela falar isso pra ele, porque ela simplesmente vira capacho dos humanos. Eu passei, Rogério, o filme inteiro com a música do Asa de Águia na cabeça. Qual? Toda vez que a falava... mão, entrei no Não, clima. essa daí não. Toda vez que falava o nome da Varang, tem um nome uma música do Asa de Águia que se chama Padang. Era Padang. Aí na minha cabeça tava desse jeito, eu... Caraca, Padang. A trilha sonora do Avatar Padang, foi Asa de Águia pro Jurandir Filho, é isso? Dang. Toda hora assim, na minha cabeça, eu... Cara, para com isso, mano. Minha cabeça... Eu querendo focar no filme e a porra dessa música do Asa de Águia chegando na minha cabeça, mano. Entendi. Ai, gente, fechamos aí. Falamos sobre Avatar Fogo e Cinzas. Gostou, não gostou? Deixa aí nos comentários, espaço aberto no Spotify, no YouTube. Já deu pra Avatar? Um quarto filme vai vir? Primeiramente que não tem um quarto filme confirmado, tá? No momento aqui, não tem um quarto filme confirmado, existe um projeto. Existe um projeto de 5 filmes, mas pra esse quarto filme acontecer precisa de muita coisa. Esse filme precisa ganhar muito dinheiro. Não duvido que ele vá ganhar muito dinheiro, porque enfim, James Cameron consegue fazer com que as pessoas, mesmo tendo uma repetição, a gente viu após o cinema, então tipo assim, ele sabe conversar com as pessoas e pra ele é o suficiente isso. E é muito triste quando você só tá conversando com o senso comum. Poderia ter uma parada mais... Tipo assim, o senso comum que eu falo é a repetição, é o clichê, é a parada do... vou contar a mesma historinha do mesmo mais do jeito. mesmo, é. Vou tentar mudar uma roupagemzinha, mas tá lá a mesma coisa, mesmo assunto, sabe assim? Quando eu tava no cinema e teve palma, eu me senti rodeado de Teletubbies. Fazendo de novo. Aí tu olhou pra tuas filhas maravilhadas e tu não entendeu. Também. Teletubbies Como é que vocês gostam? Eu me imagino o Rogério falando assim, como é que vocês gostaram dessa mas eles bosta? essa porcaria. Nossa, que véi chato. Não, eu expus o meu lado e elas ficaram assim, eu não acredito que você não gostou. Que véi insuportável. Aí, não, eu quero mostrar um filme bom pra você aqui. 2001 Odisseia no Espaço. Ligeiríssima. Acontece tudo rapidamente em 2001 Odisseia no Espaço. Né? Não, que mentira, por exemplo, 62 horas de filme. O Wicked 2 eu saí exasperado, saí feliz da vida pulando e tal, e a Nina falou, achei mais ou menos. Qual? Nina, vai te catar, mano, o Wicked 2. A Wicked. Acho Falei, vai muito te bom. catar, Nina. Acho porra. muito bom porque o poder de influência do Rogério com as filhas é zero, sabe? Assim, Não, mas a Olivia gostou bastante também. Mas a Nina falou assim, achei mais ou menos. Vai te catar, porra. Tá filme bom do caralho. Muito bem, gente, fechamos. Nos encontramos. Peraí, esse aqui é o último podcast do ano, né? Caraca, é verdade! Caraca! Festas, galera! Tinha esquecido que era o último podcast do ano. Mas é isso, agradecer a você por ter ficado com a gente nesse ano de 2025. A gente sabe 25? que 2025 foi muito difícil, né? Pra gente conseguir manter uma regularidade semanal do Rapadura Cast.
Apesar de que a gente grava semanalmente, o podcast não conseguia que saísse semanalmente. Pedimos desculpas pelas faltas de vez em quando. Agradecemos a sua audiência e a sua paciência. E falar que houve uma mudança também em 2025 no Rapadura Cast, que a gente tentou dar menos prioridade para os filmes de cinema que acabaram de sair, que a gente sabe Sim. que as pessoas não estão indo tanto aos cinemas como antigamente. Não dá para fazer o Rapadura Cast de 10 anos atrás hoje em dia, porque a busca por cinema e tudo mais mudou completamente. E a gente tem que se adaptar, a gente tem que trazer outras propostas. E é por isso que a gente criou o Sala VIP, né? O patreon.com/RapaduraCast. O nosso podcast que é exclusivo para assinante. Lá a gente fala só de filme, né? É o nosso cineclube, né? Semanal. A gente fala de clássico, coisa nova e tudo. A gente dá uma mesclada. Mas no Rapadura Cast aqui, a gente tá tentando fazer um bem bolado para não deixar de falar dos grandes filmes, né? Por exemplo, Avatar. A gente nem gostou tanto. A gente não gosta de fazer esse tipo de podcast, que a gente não gostou tanto. Mas Avatar é um filme enorme e a gente precisava comentar aí isso abertamente com você. E a gente espera que a gente possa fazer isso mais vezes em 2026. Então, muito obrigado a você que está com a gente há muitos anos. Se você não se juntou ainda ao nosso cineclube, patreon.com/RapaduraCast, além de fortalecer nosso trabalho, você recebe um Rapadura Cast extra toda semana. Ou seja, a gente faz 2 podcasts toda semana, né? Não é... E é importante dizer também, Juras, que é com essa mesma qualidade, essa mesma edição. Não é, tipo assim, aquele podcast de 20 minutinhos. É um podcast grandão. Exato. Editado também pelo Joel, do jeitinho de sempre. Então é o dobro de Rapadura Cast por semana. Então é isso. Muito obrigado a você por 2025. Voltaremos em 2026. Você sabe que o ano começa daquele jeito, né? Preview, resumão. Estamos nos preparando. Já. Estamos nos preparando, né? Pra aquele momento do resumão, do preview e tudo mais. Tem muita coisa boa por aí. Boas festas, fiquem bem e nos encontramos em 2026. Tchau!